acompanha o Metrópolis, você tá, claro, acompanha aqui o Metrópolis, vai saber o quê? Vai saber de toda essa discussão em relação ao Lulinha, que o nome dele tem sido muito repetido nos últimos meses por conta dessa suposta relação dele com o careca do INSS, que é o empresário aí que é uma peça essencial nesse esquema de descontos irregulares feitos em aposentadorias e pensões do INSS, esquema esse que foi descoberto pelo Metrópolis, tá? A questão é, o quanto a gente já sabe sobre essa relação do Lulinha com toda essa investigação? E desde quando que é o nome dele começou a aparecer? O repórter André Chalders, que é da coluna da Andresa Matais, está acompanhando essa história há meses e está aqui comigo ao vivo para dar um resumo disso tudo. Boa tarde, Chalders. Já começa me contando um pouco, né? Eu também quero saber sua opinião. O governo foi engolido nessa votação, porque agora a discurso é fraude, mas o Carlos Viana disse que não, seguiu o regimento. Que regimento é esse e como o governo comeu essa mosca aí? Pois é, primeiro parabéns pelo programa, Rafael. Eu vou ser um telespectador assíduo do Agora Metrópolis. E participante. E, bom, para explicar um pouco como é que foi esse olé regimental que o governo tomou hoje na CPMI, é o seguinte, Rafael, a gente tem no regimento do Senado, que é quem coordena ali os trabalhos da CPMI, existe uma regra que proíbe que você tenha duas votações nominais seguidas em menos de 1 hora. Esse é o pulo do gato, está lá no artigo 293 do Regimento do Senado, parágrafo 5º, né? Então, tem uma regra que diz, você não pode fazer uma verificação, que chama de votação, e fazer outra em menos de 1 hora. Geralmente, os requerimentos na CPMI funcionam assim. O governo e a oposição se juntam ali, vão para uma salinha que tem ali atrás, antes do começo da sessão, e tiram os requerimentos que eles não querem. Então, o governo vai lá, não quero que vote esse. A oposição, não quero que vote esse. E aí eles pinçam ali os que eles não querem, e aí depois vota-se os que têm consenso, né? Os que ninguém tem um problema de deixar votar. Geralmente era isso que vinha acontecendo. Dessa vez, Rafael, como a pauta estava lotada de requerimento ruim para o governo, a gente fala muito do Lulinha, mas não era só o Lulinha, né? Ali no meio tinha quebra de sigilo, por exemplo, da Roberta Luxinger, que é essa lobista, herdeira do Banco Credit Suisse e super próxima, super amiga do Lulinha, que trabalhava com o careca do INSS. Tinha também ali a votação da Daniele Fonteles, a publicitária ligada ao PT, que fez a campanha da Dilma em 2010. Então todas essas pessoas estavam na lista hoje da CPMI. O governo, os governistas, Paulo Pimenta, falou assim, não, a gente quer votar em bloco, a gente quer votar em globo, que chama, né, lá no linguajar do Congresso. Vamos votar em globo, porque daí eles iam votar contra todos os requerimentos e iam tirar tudo, iam minimizar o desgaste de ter que votar um por um, que era esse o plano da oposição inicialmente, era votar um por um e adentrar a madrugada, se fosse preciso, votando cada um dos 86 itens que estavam na pauta da CPMI, né? E aí, na hora que foram votar o requerimento do governo para votação em bloco, a CPMI, a oposição, pediu que fosse feita uma verificação, né? E aí foi verificado lá como cada um dos deputados votava naquele momento. O senador Carlos Viana e a oposição passaram a encurtar os discursos, passaram a acelerar os discursos para poder fazer mais rápido esse processo de votação dos requerimentos em globo, né? De modo, Rafael, que na hora que chegou a vez de votar os pedidos, votar o mérito lá dos 86 pedidos que estavam na pauta, ainda não tinha passado 1 hora. E aí ficou a votação simbólica, né? Na prática, a praxe no Congresso é o seguinte, quando a votação é simbólica, o presidente da comissão meio que diz qual que é o resultado. Ele olha lá, ele faz a conta dele ali, a verificação no olhômetro ali, e ele diz qual que foi o resultado. Essa mesma praxe, essa mesma regra já beneficiou o governo centenas de vezes nessa legislatura, né? Governos anteriores, o governo Fernando Henrique, o governo Collor, já tinham usado essa regra, porque essa é a praxe realmente no Congresso, é assim que é feito lá. E aí, como o governo dessa vez perdeu, né? E aí eles alegam fraude. Mas assim, a regra que foi usada hoje é a regra meio que geral. Assim, geralmente, quando existe a votação nominal, ou nominal não, a votação simbólica, que nem foi essa dos requerimentos, é o presidente que diz. Então, resumindo,
o governo tentou fazer uma votação em bloco para se livrar logo de tudo, não ter que ficar votando um por um. Nisso, eles se embananaram e deixaram que a votação fosse simbólica. E aí, nisso de votação simbólica, o Carlos Viana usou a prerrogativa dele de presidente e aprovou tudo. Então, sim, né? Foi isso que aconteceu. Um golpe que não tem muito cara de golpe, né? Não tem cara... Assim, na minha opinião... Na visão deles, né? Mas, tá muito... mas, enfim, na minha visão não foi golpe porque é a praxe no Congresso, sempre foi essa. Né? Então, assim, se essa regra valia até agora, por que ela não vai valer dessa vez, né?